conseguir tudo o que você quer. Isso pode parecer um título caça-clique, mas não é. No vídeo de hoje eu não pretendo te dar nenhuma fórmula mágica e nenhuma técnica milagrosa. Eu só quero te mostrar de forma simples e prática que, se você entender como a sua mente funciona e aprender a usar isso ao seu favor, você realmente pode transformar completamente a sua vida. E talvez você esteja aqui hoje porque você sente que está fazendo tudo certo. Você se esforça, você tenta, você planeja, mas parece que a vida não responde na mesma proporção. Ou então você até consegue alguns resultados, mas não consegue sustentar. O dinheiro entra, mas não fica. As coisas começam a dar certo, mas travam. Você sente que está sempre recomeçando e isso cansa. Cansa porque parece que o problema está em você, mas você não consegue entender exatamente onde. E foi exatamente isso que começou a me incomodar muito um tempo atrás. Eu comecei a observar não só na minha vida, mas a vida de várias mulheres que estavam ao meu redor. Mulheres inteligentes, capazes, dedicadas, que estudavam, trabalhavam, que faziam tudo que deveria funcionar, mas o resultado não acompanhava. E eu ficava me perguntando: por que algumas pessoas conseguem crescer, expandir e outras ficam presas no mesmo lugar? Até que eu percebi uma coisa muito simples, mas que mudou completamente a forma como eu enxergo a mente. Essas pessoas não estavam errando nas ações, elas estavam errando nas perguntas. E isso mudou tudo para mim. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Ela falha porque está fazendo as perguntas erradas. Perguntas melhores criam vidas melhores. E quando eu entendi isso, eu também achei simples demais. E eu pensei: não é possível que seja só isso. Mas com o tempo, aplicando, vivendo, estudando comportamento e neurociência, eu entendi. É justamente essa simplicidade que torna isso tão poderoso. A sua mente funciona como um mecanismo de busca. É como se fosse um Google. Você faz uma pergunta e ela passa o dia inteiro buscando respostas para aquilo. Ela não discute com você. Ela não diz: isso não faz sentido. Ela só responde. Se você acorda e o primeiro pensamento é: por que eu nunca consigo sair desse lugar? A sua mente entende isso como um comando e ela começa a procurar provas. Ela vai te mostrar o dinheiro que não rendeu, a oportunidade que você perdeu, a comparação com alguém que avançou, aquele momento em que você tentou e não deu certo e no final do dia você confirma: tá vendo? Eu não consigo. Mas percebe, não foi a realidade que te provou isso. Foi a sua pergunta que direcionou tudo. Agora imagina se você acorda e pergunta: o que eu posso fazer hoje para mudar o meu nível de vida? A sua mente muda completamente o foco.
Ela começa a observar coisas que antes passavam despercebidas. Uma ideia, uma oportunidade, uma decisão diferente. A realidade continua a mesma, mas você não. E isso não é pensamento positivo. Isso é funcionamento do cérebro. Existe uma parte do seu cérebro chamada sistema reticular ativador. Ele é responsável por filtrar tudo que você vê, ouve e percebe, porque você recebe milhões de informações por segundo e ele decide o que entra na sua consciência. E sabe com base em quê? Nas perguntas que você faz. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe as perguntas que está fazendo, porque elas já viraram padrão, viraram automático. Perguntas como: por que eu não sou o suficiente? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu sempre volto para o mesmo lugar? E o mais perigoso é que essas perguntas parecem verdades. E aí entra um ponto muito importante. A sua mente não busca a verdade, ela busca confirmação. Se você acredita que não consegue, ela vai provar isso. Se você acredita que não merece, ela vai sustentar isso. E tudo começa com uma pergunta. Agora olha como isso muda. Em vez de perguntar, por que eu nunca consigo crescer? Você pergunta, o que eu ainda não aprendi sobre crescimento? Em vez de por que o dinheiro não fica? Você pergunta, o que eu preciso ajustar para sustentar o dinheiro? Percebe? Agora você saiu da posição de vítima e entrou na posição de criadora. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. As perguntas que realmente transformam a sua vida não são sobre o que você quer ter, mas sobre quem você precisa se tornar. Porque você pode até ganhar dinheiro, mas se a sua identidade não sustenta, você perde, você trava, você volta. E eu falo muito sobre isso no Rica 10. Inclusive, eu tenho uma aula dentro do curso que te explica exatamente isso. Porque algumas pessoas até conseguem ganhar dinheiro, mas não conseguem sustentar. E não tem nada a ver com estratégia, tem a ver com identidade. Você não vive de acordo com o que você quer. Você vive de acordo com quem você acredita que é. Sempre, sem exceção. Se uma pessoa se vê como alguém que sempre passa aperto, mesmo quando ela começa a ganhar mais, ela gasta tudo. Ela toma decisões impulsivas. Ela cria situações que fazem o dinheiro ir embora. Não porque ela quer, mas porque aquilo é o padrão interno dela. É como se o corpo dela não reconhecesse aquele novo nível e tentasse voltar para o conhecido, para o confortável, mesmo que seja ruim. Agora vamos para a parte prática, porque entender isso muda a sua visão, mas aplicar isso muda a sua vida. Todos os dias de manhã, antes de pegar o celular, antes de entrar no automático, você vai se fazer algumas perguntas. Primeira, o que é mais importante para mim hoje? Essa pergunta te dá direção. No mundo cheio de distração, saber o que importa é poder. Segunda, quem
eu escolho ser hoje? Essa pergunta muda tudo, porque você não está decidindo o que fazer. Você está decidindo quem você será enquanto faz. Terceira pergunta: o que eu posso entregar hoje? Essa pergunta te tira do foco em você e coloca você em movimento. E à noite, antes de dormir, você faz outras perguntas. Eu fiz o meu melhor hoje? Não o melhor perfeito, o seu melhor real. Outra pergunta: o que eu aprendi hoje? Porque todo dia tem aprendizado, mas só percebe quem pergunta. E a terceira: pelo que eu sou grata hoje? Essa pergunta muda completamente o seu estado emocional. São 6 perguntas, menos de 2 minutos. Mas se você fizer isso todos os dias, você começa a mudar por dentro. E quando você muda por dentro, a sua realidade começa a acompanhar. A sua vida muda. Agora vem a parte que a maioria evita: as perguntas difíceis. O que eu estou tolerando que não deveria? Onde eu estou me sabotando? Que verdade eu já sei, mas eu estou ignorando? Essas perguntas doem, porque elas tiram você da zona de conforto. Mas são elas que criam transformação real, porque ninguém muda de verdade sem encarar o que está evitando. Se esse vídeo fez sentido para você, imagina viver isso com direção, com método, com profundidade. O Rica 10 é exatamente isso. É um processo para você sair da escassez, instalar uma nova identidade e entrar no estado mental que cria e sustenta prosperidade. A qualidade da sua vida é definida pela qualidade das perguntas que você faz. Quem controla as perguntas controla o foco. Quem controla o foco controla a direção. E quem controla a direção controla o destino. Agora eu quero te deixar com uma pergunta. E essa é para você. Se você continuar vivendo exatamente como está hoje, daqui 10 anos você vai ter orgulho da pessoa que se tornou? Se esse vídeo te encontrou no momento certo, então talvez seja a hora de mudar as perguntas e começar a mudar a sua vida. Até o próximo vídeo.